Charles Nunes costumava ficar até tarde da noite enfurnado em seu escritório, chafurdando entre contas a pagar e rendimentos a receber, anotados em papéis e folhas que chegavam a formar pequenas pilhas, facilmente desfeitas pelo vento, que vez em quando soprava da janela. Como de costume, antes de deixar a fábrica, ainda rondava todo o galpão, analisando, uma a uma, todas as máquinas que funcionariam até o amanhecer, garantindo atender a demanda que não era pouca, pois ali eram fabricados os melhores hambúrgueres, segundo a opinião de seus consumidores. Era a década de 1934, portanto, a iguaria havia se tornado um verdadeiro símbolo nos Estados Unidos, fazendo com que as poucas fábricas que a produzia funcionassem a todo vapor. Preocupado com a escassez de seus fornecedores, Nunes tinha que pensar em alguma forma de conseguir mais carne para sua produção. Foi quando avistou um rato que corria para debaixo de algumas caixas empilhadas, e então uma ideia macabra lhe veio à mente. Na manhã seguinte, Nunes telefonou para um velho amigo. "Olá, Todd. Preciso de um pequeno favor." "Quantos forem precisos, meu querido amigo." "Lembra daquele cara que aniquilou os ratos na sua loja?" "Sim, claro." "Peça que ele venha até a fábrica, pois há uma infestação aqui." "Vou ligar agora mesmo." "Obrigado, Todd." Naquela mesma tarde, Nunes recebeu a visita do exterminador de pragas. "Senhor Charles, sou Peter, o aniquilador." Apresentou-se de forma teatral. "Não tenho tempo para gracejos. Venha, vou lhe mostrar a fábrica." Os dois caminharam entre corredores largos, com prateleiras altas e máquinas esquisitas para o processamento da carne. Pilhas de caixas de papelão se acumulavam espalhadas por todo o lugar mal iluminado, onde era possível enxergar os ninhos de rato que ficavam na base dessas pilhas. Mesmo com décadas de experiência no ramo de extermínio de pragas, Peter sentiu uma certa repugna ao perceber que poderia haver milhares de roedores escondidos nas entranhas da velha fábrica. "Senhor, este não será um trabalho fácil", disse ele, secando o suor que lhe escorrera na face com o lenço branco de seda que retirara do bolso. Ficou acordado então que o exterminador de pragas passaria todo o final de semana dentro da fábrica, aniquilando todos os ratos e sua prole maldita, até que não houvesse vestígio sequer. E assim foi feito. Na manhã da segunda-feira, Nunes adentrou a fábrica, deparando-se com uma pilha de ratos mortos tão grande que o fez arrepiar. "Está feito, senhor." "Todos mortos." "Muito bem. Aqui está seu pagamento." Peter apanhou o envelope com a quantia em dinheiro e o guardou no bolso sem contar as notas. "Apenas uma pergunta, senhor." "Sim, claro." "Onde devo descartar os cadáveres?" "Não se preocupe com isso, rapaz. Há um terreno baldio nos fundos da fábrica. Tratarei de enterrá-los." "Mas são muitos. O senhor certamente precisará de ajuda." "Meus funcionários cuidarão de tudo." Peter foi embora, levando consigo a recompensa pelo bom trabalho executado e uma dúvida na cabeça. Seria mesmo o Sr. Charles Nunes capaz de dar conta de tanto trabalho? Não podendo se livrar do mistério que rondava sua mente, Peter decidiu ir até a velha fábrica e, para isso, esperou anoitecer. Sorrateiro, ele entrou pelos fundos e logo percebeu que os ratos mortos não foram depositados no terreno, como dissera Charles. E então, olhou através de uma pequena janela
deparando-se com a cena bizarra e nojenta que o fez vomitar. De súbito, ele correu para a porta de entrada e bateu de forma frenética. "Quem está aí?" perguntou Charles. "Sou eu, Peter. O que deseja a esta hora?" "Precisamos conversar, senhor. Já acertamos nossas contas. Vá embora." "Eu sei o que o senhor está fazendo. Vou chamar a polícia." Neste momento, a grande porta se abriu. "Entre", convidou Charles com sua voz ecoante. Peter hesitou por um instante. Entretanto, a curiosidade em saber o que se passava lá dentro do antigo galpão fora maior que o medo que sentia. Ao entrar, fora assaltado pelo cheiro de morte que pairava no ar. Charles fechou a porta e pediu que Peter o acompanhasse. "O que foi que viu, rapaz?" "O senhor está moendo os ratos. Não me diga que é para..." "Ei, vá com calma." Charles falava em tom paternal, o que não combinava com sua postura ríspida e truculenta. Ambos pararam em frente ao moedor de carnes. "Estão fazendo hambúrgueres." Peter teve que conter a ânsia para não vomitar nos sapatos de Charles. "Você sabe quantas pessoas passam fome neste momento? Não podemos desperdiçar alimento. Afinal, carne é carne, meu bom rapaz. O senhor é louco." "Não, eu sou aquele que veio para mudar o mundo." Peter avançou furioso para cima de Charles, que o acertou com sua bengala de marfim na cabeça, fazendo-o cair no chão. Sem reação, Peter sentiu as mãos fortes do homem que agora o tinha sob seu domínio. "Não seja tolo. Pense como um empreendedor, garoto. Desta forma teremos hambúrgueres a baixo custo para todos." Ainda desnorteado, Peter se lembrou que levava consigo um canivete que, sem que Charles percebesse, o retirou do bolso para atingi-lo na panturrilha. O velho empresário gritou com a dor e cambaleou para trás, dando tempo para que Peter, já recomposto, desferisse vários socos em sua face pálida e cebosa, até que o sangue o cegasse. Cansado, Peter se ajoelhou resfolegante para testemunhar o homem que caminhava até a beira do grande moedor de carnes. "Vou te provar uma coisa, rapaz." "O que vai fazer?" "Vou revolucionar a indústria alimentícia." Após proferir aquelas palavras, Charles Nunes deixou seu corpo despencar para dentro do moedor que estava ligado, sendo reduzido a uma massa vermelha e brilhante. Peter ficou olhando para aquela cena bizarra, com a certeza de que jamais voltaria a comer carne.